chegando. Hoje o tema vai ser cuidado emocional dos pais, por que que isso é importante, principalmente em tempos de pandemia, de isolamento social, o nosso descontrole emocional, tudo isso, o que que isso pode gerar nos nossos filhos, por que que às vezes a gente está sentindo assim, o que que está acontecendo com a gente, e o que que isso, né, pode estar causando nos comportamentos dos nossos filhos, né? Esse tema é importante sim, porque eu compartilho com vocês desse cuidado emocional que a gente precisa ter quando a gente tem filhos em casa, nesse momento onde a gente desorganiza a nossa rotina, a gente fica um pouco mais estressado, tenso, ansioso, mais com medo do que pode vir, sem saber o que pode acontecer. Então é importante a gente conversar, entender os sinais, às vezes, que os nossos filhos estão dando, de sinal de medo, de angústia. Será que é alguma coisa que a gente está fazendo e que os nossos filhos estão sentindo também? Então é tudo isso que eu vou tratar hoje na live. Vocês participem, vocês tirem as dúvidas, aproveitem para a gente bater um papo bem legal aqui, tá? Esse é um momento para vocês, para a gente poder sair um pouco mais, às vezes, aliviado, com um pouco mais de norte, direcionamento do que a gente pode fazer, às vezes até um pouco menos, se culpando menos de algumas coisas, né, que a gente acaba tendo no dia a dia. A Dani falou aqui de birra, as crianças sim podem estar se descontrolando mais emocionalmente por causa dessa situação que a gente está passando, de isolamento, de estresse. E será que isso tem tudo a ver com o comportamento nosso? Será que isso não tem pelo menos um grande fator do nossa forma de lidar com os nossos sentimentos, dos nossos filhos estarem agindo desse jeito? Então é importante a gente saber diferenciar o que é da criança, o que é da gente, é importante a gente saber. Por quê? Porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba falando muito dos nossos filhos. Ah, tá se comportando assim, tá dando birra, tá muito isolado, tá mais irritado, não conversa. E aí, às vezes, a gente joga tudo em cima da criança e não percebe que, às vezes, pode ser alguma situação que tá vivendo ou alguma coisa nossa, que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e aí a gente acaba interferindo também com os nossos filhos. Então, é importante a gente saber. Por que que é importante? Por que que eu pensei em a gente trazer sobre esse tema nesse momento que a gente está vivendo, há um ano, né, de pandemia e isolamento social. Deixa eu só ver que a Dani falou, as escolas particulares voltam na segunda. Eu ouvi falar isso mesmo, que aqui em Uberaba, né, as escolas vão voltar na segunda-feira. Algumas coisas vão atrapalhar. Com essa mudança de rotina, né, é importante que eu vou falar sobre isso, porque essa desorganização que a gente fica, essa insegurança, esse medo do que pode vir, porque pode ter outras pessoas que estão me escutando aqui hoje, que não é aqui da minha cidade de Uberaba, mas como o contexto do nosso país é geral, dessa questão do isolamento, dessas perdas, dessas mortes. Então, acredito que em algum momento, de alguma forma, todos nós que somos pais estamos passando por um momento difícil, por uma desorganização, por muito tempo de isolamento, preocupação demais com o desenvolvimento dos nossos filhos, as coisas que eles estão perdendo, o que está acontecendo. Então, tudo isso é importante. E um dos fatores que é muito importante para a gente poder ajudar os nossos filhos é a gente olhar para os nossos sentimentos. Como que a gente está lidando com essa situação difícil, com essa mudança, cada hora é uma coisa, chega uma normatização diferente, uma regra diferente, e você reorganiza a sua rotina, porque tudo isso faz parte de um equilíbrio emocional. E a gente entende que, assim, até quem puder falar, pode compartilhar aqui com a gente. Quem aqui não está passando por um momento difícil nessa pandemia, se sentindo com as emoções mais afloradas, mais irritado, mais impaciente? Isso tudo, às vezes, porque tem gente que está trabalhando só em casa, algumas pessoas estão trabalhando fora, mas tem gente que trabalha só dentro de casa. Então, além de trabalhar dentro de casa, tem que ter o trabalho da casa que já faz, né? Então, independente se é pai, se é mãe, cada um tem sua responsabilidade dentro de casa.
E com essas mudanças, com essa insegurança, o que que causa na gente? O que que desperta, que sentimento que desperta em nós e que isso vai refletir nos nossos filhos? A insegurança, o medo, né, de não saber o que está por vir. Ou amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esse medo, essa insegurança que nós estamos vivendo, isso a gente transmite de alguma forma para os nossos filhos. Então, a gente não saber lidar com esses sentimentos nossos, a gente acaba dificultando também que os filhos entendam e lidam melhor com os sentimentos deles. Então, vamos cuidar da gente, vamos olhar para nós, e eu vou falar alguns sinais que a criança dá também de alteração de comportamento, a forma como ela age, que pode ser algo do jeito que a gente está tratando ela, tá bem? Então, vamos lá. Quando eu falo em sentimento, em emoção, isso tudo vem numa forma, né? Como a gente lida com as emoções, com os sentimentos, ele não é racional. É um lado do nosso cérebro que a gente não vai pensar, nossa, agora eu vou ficar feliz, então eu tenho que fazer tal coisa e tal coisa. Não é tão racional. A gente pode sim trabalhar algumas questões que levam a gente a se sentir melhor, mas a gente sentir aquele sentimento, ele vem carregado, às vezes, de muitas questões que a gente traz da nossa história, da nossa vida, do momento que a gente está passando, desse momento difícil, igual a Ariane está falando. Isso tudo a gente carrega, até na forma de falar com os nossos filhos, por alguma coisa, alguma atitude que eles tenham e que eles precisam da gente para a gente ajudá-los a lidar, e a gente, às vezes, traz essa carga toda em cima da criança. E como ela não sabe lidar com aquilo, ela não sabe te responder da melhor forma, às vezes, que você está esperando que ela responda. Então, vamos entender que sentimento que cada um tem dentro de si nesse momento que a gente está vivendo. Quando a gente reconhece, quando a gente entende esse lado emocional nosso, usando essa parte da razão para compreender a emoção, aí sim a gente vai poder passar alguma coisa para os nossos filhos. Porque no dia, hoje, por exemplo, se você teve um dia estressado, cansativo, às vezes está muito tensa, trabalhou muito, teve muita coisa para fazer, muita preocupação, chega no final do dia, o seu filho quer sua atenção, quer brincar com você, ou às vezes você tem ainda tarefa para fazer com seu filho. Eu, antes de vir para a live, estava corrigindo tarefa com o Felipe. Então, assim, o nosso dia a dia, ele é muito sobrecarregado. Então, se a gente não consegue se organizar e a gente vem, no final do dia, querer ensinar algo para os nossos filhos, que seja de mudança de comportamento, de algo difícil ou ruim que ele teve, você provavelmente não vai ser tão eficiente e tão adequado naquele momento. Por quê? Porque você vai vir carregado de toda essa carga que você teve durante o dia e que você vai jogar em cima do seu filho. Então, o que é a primeira orientação que eu dou para vocês? No final do dia, num dia muito cansativo, num dia difícil, seu filho às vezes realmente se comportou mal, teve de alguma forma, ele fez algo que fugiu do seu agrado, que você não esperava que fosse feito, e no final do dia você querer corrigir o seu filho toda carregado dessa emoção, é melhor você esperar o outro dia para poder fazer essa orientação, essa conversa. Ou você se prepara antes para que tenha essa conversa. Por quê? Porque quando você derrama toda aquela sua carga de energia em cima do seu filho, você não consegue entender o que você falou para ajudar o seu filho ou para atrapalhar o seu filho. Então, você, por exemplo, você pode falar mais do que devia. Então, seu filho está lá, fazendo alguma atividade, ele já está cansado também, está nervoso, está com sono, e ele pode gritar. E aí você, naquela raiva, toda aquela tensão que você já carregou, aquela energia negativa que você trouxe do dia e que a gente está passando por isso sim. E aí o seu filho te desafia
querendo falar para você algo no sentido assim, eu estou cansado, eu não quero mais estar aqui, eu preciso dormir, e ele pega e fala alto, ele grita com você. E aí você vai querer corrigir o seu filho também, toda nervosa, irritada, estressada do dia, e você responde na mesma altura que ele. Você vai se defender daquele comportamento dele. Então você também fala bravo, você também fala alto, você também grita e acaba às vezes até humilhando o seu filho. Então a gente tem que ter muito esse cuidado com a gente, porque a gente não corrigir o filho na hora que pede, não quer dizer que você está sendo um péssimo pai ou uma péssima mãe. É melhor a gente esperar um pouquinho para fazer e orientar o filho de uma forma mais adequada do que fazer isso imediatamente. Tá bem? Então vamos ter atenção de como que a gente está. E o que é isso? A gente tem que entender, para a gente conhecer as nossas emoções, para a gente ter esse cuidado com a gente precisa entender quais são os nossos gatilhos que levam a gente a perder a paciência. O que são esses gatilhos? Por exemplo, você não está num relacionamento legal com o marido, com o parceiro, enfim. E se você discutiu com essa pessoa, ai, fez uma coisa que eu não gosto, tá me maltratando, e você vem carregando isso no dia a dia, né? E não para conversar, não para resolver. E aí, de repente, você está com seu filho que faz algo que você não gosta, aquela raiva que você estava, que você não resolveu com seu companheiro, a sua companheira, você vai transferir na hora de educar o seu filho. Então, o seu filho fica perdido, porque às vezes nem é algo que demandava você, às vezes, ofender, gritar, colocar de castigo, bater, porque o gatilho daquela raiva, você acha que foi o mau comportamento do seu filho. Foi o seu filho gritar com você, foi o seu filho não obedecer, foi o seu filho, às vezes, jogar um brinquedo no chão, enfim. E não é isso. Pode ser outras causas que você pode estar perdendo a paciência. Então, entender essas causas, identificar esses gatilhos que levam você a perder a paciência, a ter menos controle emocional, se descontrolar emocionalmente, isso vai fazer total diferença. E aí você pode me perguntar, tá bom, Gisele, mas eu não sei o que me leva a perder a paciência, eu não sei identificar isso, eu vou vivendo, eu vou fazendo no dia a dia, aí eu me irrito com qualquer coisa, eu me irrito fácil. Então, quer dizer o quê? Que você precisa começar a ter um tempo para você, para que você comece a olhar mais para dentro de si. Quando a gente consegue identificar o que nos deixa mais irritado, isso vai facilitar para você solucionar isso antes, para depois você resolver um problema. Querer educar, ensinar alguma coisa para os filhos. Eu sei que uma coisa que me irrita muito é eu estar com sono. Eu sei que eu fico mais impaciente quando eu estou com sono. Então, se no final do dia, eu estando mais cansada e com sono, o meu filho vem ou a minha filha vem fazer alguma coisa que vai me tirar do sério, não é hora de eu querer corrigir eles. Isso eu já sei. E às vezes eu peco ainda, mesmo sabendo. E aí, o que eu faço quando eu perco o meu controle, quando eu falo mais alto, quando às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar? Eu realmente paro, eu volto, me concentro, me conecto de novo com meu filho ou com a minha filha e falo com ele novamente. Eu peço desculpas do que eu fiz, nomeio o sentimento que eu tenho para ele, porque eu fiz aquilo, porque eu estava com sono, eu estava cansada e que para mim foi difícil naquela hora que eu me descontrolei, peço desculpas e me distancio. Então a gente tem que reparar o nosso erro para que os filhos também entendam como a gente faz para se controlar emocionalmente, né? E aí, quando a gente consegue ter essa consciência, a gente consegue minimizar isso para que isso se repita com frequência. Então você tem que identificar o que te tira do sério. Ah, é o meu filho, joga o brinquedo demais no chão. Então vamos entender, por que seu filho joga o brinquedo muito no chão? Por quê? Porque ele ainda não aprendeu essa habilidade, porque ele quer chamar atenção, porque ele sabe que dessa forma você vai conversar com ele. E aí, o
Que momento que ele faz isso? É um momento que você está cansada, que você está estressado, que você está com fome, com sono? Então, tudo isso a gente tem que identificar. Isso vale para nós e para os nossos filhos. A falta de paciência para brincar, no caso dos filhos únicos. Os filhos únicos, eles demandam mais energia, né? Eles pedem mais, porque às vezes quando tem irmão, divide ali o tempo para brincar. Mas mesmo assim, mesmo sendo você tendo 1, 2, 3 filhos, o quanto de filho for que você tiver, você precisa ter um tempo com o filho para quê? Para que ele se sinta, olha, agora eu estou dando tempo, estou dando meu tempo para você. E você fala isso para o filho, que naquela hora que você vai dedicar esse tempo para ele, ele vai entender que você está inteira para ele. E o que é estar inteiro? É não ter o celular do lado, não você esperando uma ligação importante, que você precisa resolver alguma coisa, não sendo próximo do que você tenha que cumprir alguma obrigação, porque senão você vai ficar preocupado em estar ali, mas não estando, entende? Então é importante você nomear e falar isso para o seu filho, independente se você tem mais de um filho ou filho único. Você precisa falar que momento que é esse que você vai dedicar para o seu filho, para você brincar com ele. Por quê? Porque quando você se programa, você está respeitando tanto os seus sentimentos quanto os sentimentos do seu filho. Porque senão o seu filho sempre vai demandar a sua atenção. Porque às vezes você não está suprindo aquilo naquele momento de uma forma adequada, né? E aí ele sempre vai ficar pedindo a sua atenção. Ensina o seu filho a brincar sozinho, porque ele precisa ficar um tempo sozinho quando você faz as suas obrigações. Então a rotina é muito importante. Você ter a rotina para você e para o seu filho é muito importante. E eu confesso, com essa pandemia, acredito que vocês também estejam passando por isso, a nossa rotina tem mudado muito rapidamente com essas mudanças. Olha, pode isso, agora já não pode mais. Criança fica dentro de casa, criança pode sair, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, essa desorganização que nós estamos vivendo, isso leva a um fator maior de estresse. Porque você desorganiza a sua rotina, você tem que planejar tudo de novo, adequar e se adaptar. Não é assim, não, então tudo bem, a partir de amanhã as crianças vão voltar para a aula. Então tá, então eu tenho que levar para a escola, eu volto, eu almoço. Não é fácil assim, não é só matemático igual 2 mais 2 igual a 4. A gente precisa se preparar emocionalmente para isso, e isso pode levar alguns dias, né? A gente tem que se adaptar às mudanças, é um processo de adaptação, tanto cognitivo, que a gente precisa organizar a lógica do que a gente tem que fazer, quanto emocional. Então, isso leva um tempo. Então, essas mudanças, essas oscilações que a gente tem vivido, isso mexe muito com o nosso humor também. E não muda para as crianças. Essa mudança também faz com que as crianças mudem e alterem o humor. Já tem estudos mostrando que tem aumentado esses transtornos de humor, tanto nas crianças quanto nos adultos. Por que isso está acontecendo? Por causa disso, dessa dificuldade de adaptação que a gente se encontra, esse fator de estresse que a gente tem passado, né? E essa ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade, a gente chama que é o transtorno de estresse pós-trauma, que é uma tensão que a gente vive o tempo todo, do que pode vir, o que está acontecendo. E isso a gente transfere para os nossos filhos, essa tensão, essa ansiedade. Então, o mínimo que a gente conseguir entender das nossas emoções, para que a gente possa lidar melhor com a situação que a gente está vivendo e ajudar os nossos filhos também a lidarem com isso, vai facilitar muito. Então, fica essa dica. Você vai começar a ter um tempo durante o dia, você vai programar aí no seu dia a dia, onde você vai ter um tempo para poder começar a olhar mais para você. Porque você precisa entender o que demais tem te tirado do sério, o que demais tem te deixado mais nervoso, mais irritado, mais impaciente, tá? Que você ter essa consciência, você vai lidar melhor com isso antes de você achar que o mau comportamento do filho, ele te demandar atenção, ele
agir da forma que ele está agindo é o fator que te leva a ter menos paciência. Então, essa é a primeira orientação que eu dou para vocês. E aí, se você não sabe fazer isso, comece a praticar. Comece a olhar mais para você, que com o tempo você vai começar a identificar isso. Você vai começar a saber o que te deixa mais impaciente. Então, você ter esses momentos para você vai te ajudar na hora de educar os filhos também, tá? Então, é isso, olha. Quando você pensa em cuidar de uma criança, cuidar de filhos, independente da idade, mas principalmente crianças menores, demanda energia física. Você tem que ter energia física. Por quê? É um senta, levanta, corre, brinca, busca, tira, guarda, volta. Então, assim, demanda muita energia física também. Então, se você não está bem preparado fisicamente, você vai estar mais cansado. O seu filho vai até no final do dia ter mais energia que você. Então, você precisa preparar. E aí, você estando mais cansado, com menos energia no seu corpo, se alimentando bem também, para a gente ter essa energia, no final do dia você vai estar mais impaciente. Você vai estar menos tolerante, vai escutar menos o seu filho falar com você. Então é importante isso. Você ter cuidado da sua saúde física é fundamental para a gente cuidar melhor dos filhos. Porque a gente vai ter energia para poder demandar esse esforço físico que eles demandam da gente. Tá bem? Então, quanto mais cuidar do corpo, mais energia você vai ter para dar para o seu filho. Correto? Outra coisa que é importante, você ter tempo para cuidar de você, e cuidar de você é você estar fazendo algo, mimando você, algo para você, que isso vai elevar a sua autoestima, isso vai deixar você mais preparada para lidar na hora de educar os filhos. Então, programe-se para que você tenha um momento do dia para que você pare e olhe para você. Que fala assim, mas meu filho é muito pequenininho, tem um filho de 1 ano, de 2 anos. Eu entendo que a energia que o seu filho demanda, o tempo que ele demanda de cuidado, realmente vai ser muito maior do que você acredita que vai ter para você, com certeza. Mas se você conseguir, durante do seu banho, em 10 minutos, por exemplo, refletir, tomar um banho gostoso, às vezes até colocar uma música relaxante, algo que você goste para você, é o que você vai ter para renovar as suas energias. E aí você vai combinar com alguém, na hora que seu filho tiver, que você for tomar o seu banho, você vai combinar com alguém e falar, olha, é a hora do meu banho, é a hora que eu tenho para poder desligar das responsabilidades do dia e olhar para mim, pensar em alguma coisa para mim, enfim. Então, esse vai ser o seu pequeno momento. Entenda que os filhos, eles estão num processo de desenvolvimento. Cada idade vai te demandar uma energia diferente. Alguns mais energia física, outros mais energia, no caso, emocional. Você ter mais essa disponibilidade emocional para o seu filho. E isso eu falo com as crianças que vão entrando na idade escolar, depois na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. E isso vai demandar muito mais emocional do que o físico, né? Então, você ter esse tempinho, e olha, não se culpe, não se sinta culpada de ter esse tempinho para você, não. É importante. Isso é importante para você cuidar melhor do seu filho. Leve isso em consideração, tá? Não ache que você deixar o seu filho com alguém por 10, 15, 20 minutos para você fazer, descansar, dormir um pouco mais, comer tranquila, tomar um banho, fazer um exercício físico, você vai estar sendo pior mãe, pior pai do mundo, não. Isso é até melhor na hora de você estar lá, pronto, agora eu renovei a energia, vamos lá, meu filho, chega, vamos brincar, agora eu tenho um pouco mais de energia, e aí você vai estar mais inteiro para o seu filho, né? Planejar é tudo, né? Que falaram aqui, é isso mesmo, a gente precisa se organizar para isso, né? E se a gente, igual a gente está vivendo nesse tempo, onde a gente não tem muito planejamento, onde a gente
cada hora segue a ondinha, sabe? O barco leva, você tá indo. Isso te estressa mais. A gente não ter um tempo, a gente não ter esse planejamento, isso demanda mais uma energia emocional nossa. Que é igual eu falei, para a gente centrar, focar, concentrar para começar a executar alguma atividade, isso leva tempo e leva energia. Então, se você não sabe o que você vai fazer agora, e você vai fazer, não, então agora eu tenho que arrumar a cama, não, eu tenho que pôr janta, não, eu tenho que pôr roupa para lavar, não, eu também tenho que fazer tal coisa, e aquilo o seu cérebro está trabalhando o tempo todo. E aí o estresse vai aumentando, porque é um cérebro trabalhando, você não desliga em nenhum momento, você não conclui nenhuma atividade que você se programou, e no final do dia você está esgotado. Não teve um tempo para você, porque você não se organizou para isso, porque você acabou perdendo muito tempo, né? E tem muitos livros que a gente lê sobre até produtividade do dia a dia. O planejamento é tudo, porque quando você foca para fazer uma atividade e você está pensando em outra que você deveria fazer, você não está produzindo tanto que você deveria produzir e está se culpando de que você deveria estar fazendo algo e que não está fazendo. Então, são duas coisas. É energia física e emocional, né? E um desgaste, né, emocional muito grande que você tem. Então, tente fazer isso minimamente. O que seja mais importante que você não pode deixar de fazer, você já foca e planeja naquele horário para cumprir. Ah, mas então eu quero fazer outra coisa que não é tão importante. Então, qual o horário que você vai fazer? Para que você minimamente se organize dentro disso. E para o filho não é diferente. Se a gente deixa o filho muito solto, a gente não consegue dar esse norte para ele. Se ele falar assim, não, meu filho, agora você pode jogar um pouquinho no videogame. Ó, mas não esquece que você tem tarefa, tá? E aí você já põe ele preocupado com a tarefa, mas que ele está podendo jogar, e de repente você vem e fala para ele de novo o compromisso que ele tem, e fica aquele vai e vem na cabecinha dele também. Então, programe qual é a hora que ele vai poder se divertir, qual é a hora que ele tem que cumprir com as obrigações, qual é a hora que ele vai ajudar em casa. Então, essas coisas vai te ajudar muito, porque a gente saber se controlar nesse sentido, emocionalmente, com esse planejamento, vai facilitar na hora da gente lidar com os filhos. Tá? E assim, você entender esses motivos que te deixam, né, mais impaciente, você vai também entender o seguinte, tá? Se o meu filho está agindo, e agora eu vou falar algumas atitudes e comportamentos que os filhos têm no dia a dia, que faz com que a gente, que tem a ver com nossa forma de lidar com eles, tá bem? Então, por exemplo, se o seu filho está mentindo muito no dia a dia, ah, meu filho mente muito, eu não estou sabendo lidar com isso, eu não sei mais o que fazer, então você vai refletir sobre o seu comportamento. Será que você, diante de um comportamento que seu filho teve, será que você não está cobrando muito do seu filho? E aí, quando você cobra dele, e você vem cobrando muito dele, e hoje ele está mentindo muito, por quê? Porque ele não está se sentindo seguro em falar a verdade do que está acontecendo. Ele prefere, às vezes até de uma forma mais inconsciente, mentir para você de algo do que aconteceu para evitar essa cobrança que você vem fazendo excessivamente para ele. E aí você não está dando, né, essa oportunidade para ele falar o que aconteceu de errado. Então, escuta o seu filho. E todas essas orientações que eu estou dando para vocês não são orientações para vocês se culparem, levarem isso como uma carga a mais para vocês. Não. É para vocês terem a oportunidade para rever esse comportamento que está sendo feito e fazer diferente. Minimizar, às vezes, alguns prejuízos que vêm acontecendo e que daqui para frente você pode fazer diferente. Tá? Então, não se culpem, não levem isso como um peso dessa forma do filho se comportar, mas sim como uma forma da gente rever como a gente está agindo para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Correto? Combinado? Então, a primeira coisa, o filho que mente muito. Se o filho está mentindo muito, então vamos pensar. Esse é o fator voltado para nós, tá? Tem outros fatores que levam o filho a mentir.
que eu não vou entrar nesse mérito. Como eu estou falando do cuidado emocional dos pais, então a gente, olhando mais para nós, a gente vai ajudar os filhos no comportamento. Então, se a gente se cobra muito e a gente cobra muito dos filhos, exige muito dos filhos, e as crianças, os filhos estão em desenvolvimento, eles não vão saber agir corretamente sempre. Então, se a carga está muito pesada, que você está colocando em cima do seu filho, pode ser um dos fatores que o seu filho está mentindo mais, tá bem? Então, pense nisso. Será que você está sendo muito exigente com você e com o seu filho? Pense sobre isso. Pode ser um dos fatores que leva o seu filho a estar mentindo, tá bem? Outra coisa, se o seu filho age de uma forma desrespeitosa e não está se dando o valor que ele precisava se dar, será que você está valorizando o seu filho do jeito que ele precisava ser valorizado? Por exemplo, ele vai brincar com os amiguinhos e esses amiguinhos começam a falar, colocar um apelido que até hoje a gente fala de bullying, né? Começa a criticar o seu filho e ele deixa passar, e ele aceita aquilo com naturalidade. E aí, às vezes, pode ser algo que você também, com a sua falta de controle, está fazendo com seu filho. Será que você também não está começando a desrespeitar o seu filho de alguma forma? E quando você começa a falar e a taxar o seu filho com alguns estigmas, você é muito custoso, você é muito teimoso, você não sabe nada, você não aprende nada, e aí você começa a falar, ele vai abaixar a autoestima dele, ele vai aceitar as críticas como aquilo fazendo parte dele, e quando alguma coisa acontecer fora, ele não vai se dar o devido valor. Ele não vai falar, não fala isso de mim não, eu não sou assim não. Ele vai aceitar, tá? E aí você vai estar ajudando o seu filho a ficar com mais baixa autoestima. E o que isso tem a ver com a gente? Porque pode ser algo nosso, que a gente não está sabendo identificar na gente como pai, e que a gente joga para o filho. Num exemplo simples, se você foi educado e criado com desvalia, com desrespeito, não foi estimulado, não foi incentivado, e aí quando você se depara tendo que fazer isso com o filho, você não sabe como fazer, aí você reproduz isso no seu filho, né? Então isso é importante. Às vezes é muito mais difícil no nosso dia a dia a gente controlar os nossos próprios comportamentos, a gente controlar as nossas próprias emoções, do que a gente entender o comportamento e controlar o comportamento do filho. Entendeu o que eu disse? E é isso mesmo. Às vezes a gente acha tão difícil educar um filho, mas às vezes a gente não olha pra gente o quanto é difícil a gente controlar as nossas próprias emoções. Então, no dia a dia, quanto mais você se controlar emocionalmente, quanto mais você se conhecer e se entender, mais você vai entender o comportamento do seu filho, tá bem? Isso, por quê? Porque às vezes a gente teve, né? Às vezes alguém teve, a maioria dos adultos hoje, teve alguma educação mais tradicional, onde não se podia falar, onde quem falava é o pai, a mãe, a autoridade, né, que o pai tinha, os pais tinham sobre o filho não podia expressar, né, não podia chorar. Engole o choro, meu filho, não chora não. Olha, se você apanhar na escola, chegar em casa, você apanha também. Olha, você não tem voz, quem manda são os adultos. E essas falas, né, onde não se existia um espaço para expressar os sentimentos, hoje você é oprimido, suas emoções foram reprimidas, né, e você cresceu nessa opressão. E aí você não sabe expressar o seu sentimento. E aí que você se depara com um filho se comportando mal, você também não sabe como agir, porque você não aprendeu como fazer. Você não teve essa oportunidade de lidar com suas dificuldades. Você guardou tudo dentro de você. E ninguém te ensinou como você tinha que fazer. Por quê? Porque quem manda sou eu, você só obedece. Você não chora não, porque eu não sei lidar com choro, então também não chora, engole o choro. E eu apanhava, ou ficava de castigo. Quem ensinou para você como você tinha que fazer diante de uma dificuldade? Que você podia chorar sim, que você podia sim ter dificuldades para lidar com algumas situações. Então é isso que a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Se a gente não souber lidar com as nossas emoções e souber lidar com as nossas dificuldades,
Esse é o exemplo que a gente vai passar para os nossos filhos. Existem uns neurônios no nosso cérebro que chamam os neurônios espelho. São os neurônios onde eles ficam ativos até a adolescência, mais ou menos, onde eles são mais ativos e eles se espelham nos comportamentos das pessoas que estão em volta delas. Então, os seus filhos vão aprender muito com o seu exemplo, com o seu modelo, com a sua forma de se comportar e com a sua forma de se controlar. Então, por exemplo, se você, diante de uma dificuldade sua, você se descontrola emocionalmente, não sabe o que fazer para se controlar, o seu filho vai pensar assim, ué, se a minha mãe age gritando, esperneando, deixando de enfrentar uma dificuldade, eu também vou fazer do mesmo jeito, porque é o jeito que ela faz, tá? Então é importante a gente saber o quanto é importante a gente saber controlar as nossas emoções. Os seus filhos estão captando tudo de olhinhos ligados, anteninhas ligadas, para aprender com você como agir. Se você não sabe responder a essas emoções, que às vezes nem é culpa sua hoje, é que você não teve as ferramentas adequadas para lidar com isso. Então, você tem que criar essas ferramentas para passar para o seu filho, para ele saber lidar. E aí, o que você pode fazer? Uma dica simples, quando seu filho começa a gritar, a te desafiar, a jogar as coisas no chão, a pedir a sua atenção, primeira coisa que você pode fazer, respira. Quando a gente respira fundo, a gente dá um tempo para que a gente possa pensar e não agir com a emoção. Quando a gente age com a emoção, é quando a gente se descontrola emocionalmente. Agir com a emoção é quando a gente, veio, você devolveu. É o que os filhos fazem. Então, os filhos normalmente agem com a emoção. Eles vão agir diante do que eles querem, uma resposta rápida. E o nosso cérebro mais rápido, mais acessível, é o emocional. O racional, que é a outra parte do nosso cérebro, que a gente desenvolve com o passar dos anos, isso para o seu filho vai levar tempo para ele desenvolver. E quando a gente para respirar, quando a gente dá um tempinho para a gente pensar e usar essa parte do cérebro, a gente vai entender que a gente dá uma resposta qualquer para o nosso filho ou para qualquer pessoa, não vai resolver. A gente agir com a emoção pode até piorar. E a gente respirando fundo, entendendo um pouco o que é aquela situação, a gente aciona essa parte do nosso cérebro e a gente responde de uma forma mais adequada. Que seja para falar que você não vai conversar sobre aquele assunto naquela hora, que você não está bem, que você precisa pensar, tá? Você não precisa falar um não, um sim imediatamente. E aí você, acalmando, respirando fundo e dando um tempo para você, você vai poder falar para o seu filho, olha, meu filho, sobre esse assunto a gente vai conversar mais tarde. Olha, isso. Então é mais fácil para você do que você sair usando a sua emoção para se comunicar com o seu filho, certo? E aí você, tendo esse tempo, você vai falar mais baixo com o seu filho. Porque se o seu filho grita, o nosso reflexo seria gritar também. É a mesma coisa, se você fala para o seu filho, olha, meu filho, fala baixo, para de gritar. Mas olha o jeito que você está falando. Você está gritando, você está falando alto, e ele vai se espelhar e você está passando uma mensagem confusa. O seu filho entende que para se controlar e para falar mais baixo, você tem que gritar também. Então ele não entendeu nada. Ele não vai saber como agir. Então você tem que falar baixo. Na hora que você quer que seu filho fale baixo, você tem que falar baixo. Não é chegar e falar assim, para de gritar, não aguento mais ver você gritando. E você está gritando também. Aí é a mensagem que você passa através do seu corpo, através da sua ação, da sua atitude. Isso é o que os neurônios espelhos dos nossos filhos vão absorver. Então, se a mensagem que você quer passar para o seu filho, nesse exemplo de falar baixo, então você vai falar baixo. Né? Às vezes eu começo a falar baixo aqui em casa e eu começo a falar tão baixo que eles não estão escutando. Aí a Cecília fala assim, mamãe, fala normal, pode falar normal, não tem ninguém dormindo, fala normal.
Eu falo, então agora eu vou falar normal para você escutar. Então, assim, eles compreendem quando você vai falar com eles. Então, se você quer que seu filho que ele para de, às vezes, gritar, espernear no chão, você está se controlando, chega perto do seu filho, fala assim, eu estou aqui do seu lado. O que você quer me falar? O que você está precisando de mim nessa hora? Porque se a gente não entende isso, a gente fica só reativo. É igual eles. Os filhos agem reagindo. Se você grita, se você bate, você põe de castigo, eles vão reagir a essa atitude sua. Se você está querendo ensinar alguma coisa com seu filho agindo dessa forma, você não vai conseguir. Você precisa mostrar com o seu exemplo de controle emocional como ele vai se controlar também. Então, por isso é muito importante a gente ter esse tempo para a gente saber lidar com isso, para que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, tá certo? Então, o seu modelo, o seu exemplo vai fazer muita diferença na hora do seu filho aprender essas habilidades. Então, não se culpe. Às vezes você fala assim, mas eu não sei como fazer, porque eu cresci assim, eu nunca pude ter esse espaço de expressão dos meus sentimentos, eu não sei falar sobre o que eu sinto, eu não sei falar eu te amo para alguém, eu não sei falar eu não quero para alguém, agora não, depois eu faço. Você vai fazendo diante da necessidade do outro. Porque você não teve esse espaço, às vezes, na sua educação, na sua criação, para poder falar sobre os seus sentimentos, para poder expressar e criar ferramentas de como lidar com tudo isso. É super normal a gente sentir raiva, a gente estar triste, a gente estar impaciente. É natural do ser humano ter todos esses sentimentos. Mas se a gente não nomeia isso para os filhos, se a gente não deixa e expressa isso de alguma forma, como a gente vai saber o que a gente está sentindo naquela hora? Será que eu estou com raiva de alguma situação que está passando? Será que eu estou com medo de alguma situação que eu estou vivendo? Será que eu estou triste? Será que eu estou muito eufórico e feliz? Será que eu estou ansioso? Enfim, tudo isso a gente precisa saber identificar na gente para que a gente possa ensinar os nossos filhos também a sentirem isso. Então, quando o seu filho está se comportando de alguma forma, para e analisa. Será que ele está agindo daquela forma porque você também não está sabendo lidar e está reproduzindo isso nele? Ou você está provocando aquilo nele? Por exemplo, uma criança que chora muito. As crianças que choram muito, por mais que às vezes você já supriu, já deu carinho, já deu presente, já comprou, ele está pedindo para comer num prato colorido, você já deu aquele prato colorido, e aí você não supre aquela necessidade do seu filho. E aí ele sempre volta na mesma coisa, chorando muito e pedindo sempre algo que você acha que é o que ele quer. E às vezes não é isso. Porque às vezes, uma criança às vezes que chora muito, ela está pedindo algo e você está suprindo ela do que ela está pedindo, mas na verdade não é o que ela quer. Então, uma criança que chora muito, que pede muito e solicita muito, e ela às vezes não está sabendo pedir diretamente o que ela quer, você também não sabe lidar com aquilo, tá? Então, se conecte com o seu filho, entenda a necessidade que o seu filho tem, e às vezes você não está suprindo a necessidade real do seu filho. Então, a criança chora muito e fica pedindo, eu quero brincar, mas eu quero brincar. E às vezes não é o brincar que ela quer. Às vezes ela quer realmente que você dê aquela atenção efetiva para ela, que você possa estar com ela, ou às vezes ela está com medo de alguma coisa que ela não sabe dizer o que é, então ela chora. Medo de quê? Assustada com o quê? Então a gente tem que saber identificar isso. E esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas, porque eu coloco às vezes no story umas caixinhas de perguntas, o pessoal deixa algumas dúvidas e eu entro em contato, respondo. Sobre o medo que a criança, nesse tempo de pandemia, estava com muito medo de ficar perto de outras pessoas, não queria ficar longe dos pais, mesmo de pessoas que ela já confiava e que já ficava junto, só queria ficar com os pais. E a pessoa não sabia, né? Por que a criança estava assim, estava regredindo, e ela não sabia, né? E aí a gente conversando,
a gente identificou o seguinte, a criança, ela estava com medo, que pode ser um medo real de alguma situação, e hoje a gente está vivendo medo real de morte iminente, né? A gente não sabe quem pode morrer aqui, e ela estava com tanto medo, às vezes, de estar longe dos pais, longe de perder os pais. E ela não sabia falar. Ela só não queria ficar com outras pessoas, ela só não queria encontrar os amigos, ela só não queria sair de casa. E aí os pais ficam insistindo, não, você precisa sair de casa, você precisa ir brincar com os amiguinhos, você precisa encontrar seu tio, você precisa encontrar sua avó, você não pode ficar só dentro de casa. E aí você vai o quê? Você não está respondendo à necessidade do seu filho. Você está querendo incentivar, sim, que ele desenvolva outras habilidades, mas a real causa que estava fazendo o seu filho, às vezes, ter um medo, é porque você não deixou ele expressar. Olha, estou com medo de que você, mamãe, papai, morra. E aí eu ficar sem vocês. Então, quero ficar com vocês o tempo todo para que isso não aconteça. Como se tivesse esse controle. Então, valide esse sentimento do seu filho. Mostre, às vezes, se você realmente também está com medo, fale para o seu filho. Olha, a gente realmente está numa situação difícil, mas nós estamos aqui, a gente está se cuidando, a gente está se alimentando bem, a gente está se protegendo. Então, vamos fazer a nossa parte. Né? Não desmerecendo esse medo, essa angústia real, mas que também você não precisa ficar alimentando isso o tempo todo. Não é você não estar perto de mim que vai fazer você me perder ou não. Estou me cuidando, você se cuida, você vai e volta. Enfim, a gente precisa identificar isso. E você falar dos seus sentimentos com seus filhos, independente da idade do seu filho, você nomear o seu sentimento, vai ajudar o seu filho a fazer o quê? A também nomear o sentimento deles, tá? Então, leve em consideração toda a situação que a gente está passando, toda a situação que você está vivendo. Às vezes teve alguma perda na família, ou às vezes está com a rotina toda desorganizada, ou a criança está sentindo falta de algum parente que via com frequência e não está vindo. Tudo isso vai fazer você e a criança, o adolescente, mudar e alterar o comportamento. Leve isso em consideração. Afrouxe um pouco as regras, os limites, para que você não se cobre tanto e consiga se adaptar melhor a essa nova realidade que a gente vem vivendo, né? Você ser um bom pai não é você estar bem o tempo todo, não é você responder corretamente o tempo todo, não é você suprir a necessidade do seu filho o tempo todo. Você tem que sim que cuidar de você e ter pais saudáveis emocionalmente, isso já vai fazer muita diferença na hora de se educar os filhos, tá? E a gente não estar bem o tempo todo, isso é natural, porque isso você também vai passar para o seu filho, que ele não precisa estar bem o tempo todo. Então é isso, você é o exemplo do seu filho, você é o modelo de comportamento para o seu filho. Se você não está bem emocionalmente, comece a cuidar de você, comece a ter um tempinho para você, comece a identificar que as respostas que você tem dado para o seu filho, para que ele também possa crescer bem emocionalmente. E quando você perceber que algo não está legal e que você precisa parar para escutar o seu filho, escute. As crianças, normalmente, elas precisam mais de que a gente escute elas do que a gente fale e esteja o tempo todo com elas. Escute o que o seu filho tem para te dizer. Isso tem alguns estudos, né, que foram feitos com as crianças, o que elas mais esperam dos pais, né? Que os pais respondam elas de alguma forma, que os pais estejam com elas, resolvendo problemas com elas, ou escutando elas. Então, a maioria fala, né, das crianças, dos jovens, que os pais precisam escutar elas de alguma forma. Então, escute o que o seu filho está falando. Escute o que o seu filho está dizendo com o comportamento dele. Então, o seu filho, né, às vezes, está com medo? Escute. Escute o que é esse medo. Escutar que eu falo é com o ouvido, com o coração. Escute, entenda o que o seu filho está fazendo e falando.
Isso vai fazer diferença, porque às vezes pode ser algo seu que você não está sabendo como lidar e que está atravessando o seu filho de alguma forma. Entenda o que seu filho está falando, entenda você, o seu sentimento, respeite o seu sentimento, as suas limitações. Isso vai fazer diferença na hora que você falar para o seu filho. Não se sinta que você tenha que estar bem o tempo todo. Ah, não, tudo bem, as coisas acontecem, mas eu estou bem, mamãe está feliz. Não, se você não está bem um dia ou outro, fale com seu filho. Fala, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso ficar um pouco mais quieta, hoje eu não vou querer ficar muito tempo fazendo tal coisa, a gente vai se organizar direitinho. É importante, porque quando o oposto acontecer, o seu filho vai poder te falar, olha, eu não estou bem, aconteceu alguma coisa lá na escola que eu fiquei chateado, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Ele vai saber nomear isso também. E aí, com isso, você vai, com essas oportunidades de diálogo, é onde você vai ter a oportunidade de ensinar o seu filho a lidar com isso. Se ele brigou na escola e ele chega em casa, se ele fala para você, briguei na escola, a professora me colocou para fora sem recreio, não deixou, me puniu, e aí você vai oprimir mais ainda, vai falar assim, tá vendo? É porque você não comportou bem. Se você tivesse comportado bem, se não tinha acontecido isso. Se você não tivesse enfrentado o seu amigo, não ia acontecer isso. Então, você não está validando o sentimento do seu filho. Então, valide o sentimento dele primeiro. Olha, imagino que deve ter sido difícil. Olha, imagino você ter ficado no recreio fazendo e não brincado com seus amigos, deve ter sido difícil. Ter ouvido coisas ruins do seu amigo deve ter sido difícil. Deve ser por isso que você está se sentindo assim, nervoso, irritado, me tratando mal, que às vezes os filhos chegam e tratam a gente mal, né? Descontam o que aconteceu. Mas eu entendo. O que você acha? Aí sim, quando você entende, quando você traz o seu filho para perto de você, acolhe aquilo do seu filho, depois você vai ensinar alguma coisa para ele. Aí que você vai falar, tudo bem, agora vamos pensar o que poderia ter sido diferente para que você evite que isso aconteça numa outra situação. Aí vocês vão pensar junto. O que aconteceu antes de você brigar com seu amiguinho? Ah, não, ele pediu emprestado, eu não emprestei. Olha, mas emprestar, o que é isso? Você gostaria que alguém não emprestasse, se você precisasse? E aí vocês vão conversando diante do que ele vai trazendo. E isso são as ferramentas, essas são as ferramentas que você vai desenvolver e ensinar para o seu filho para ele lidar com as dificuldades. Que às vezes você não teve oportunidade quando era criança para fazer. Que você vai criar essas oportunidades para o seu filho. Porque daí ele vai aprender a lidar melhor. Que quando acontecer dele se deparar com uma situação difícil, onde ele vai se descontrolar emocionalmente, você já ensinou para ele algumas formas que ele pode fazer, então ele vai lidar melhor, ele vai solucionar melhor os problemas, tá? E isso vale para você. Será que você sabe lidar quando você se depara com uma dificuldade? Com um descontrole emocional seu? Você sabe o que fazer? Se não sabe, busca ajuda. Começa a ter essa ajuda para você saber lidar melhor com isso, sentir melhor, para que você possa ensinar para o seu filho as ferramentas, as estratégias necessárias para ele também viver e enfrentar essas dificuldades. Busque ajuda caso você esteja com dificuldade de lidar com o seu sentimento. Né? Às vezes você tem baixa autoestima, às vezes já tem um transtorno, né, de humor, de ansiedade, e que isso dificulta, sim, para você lidar às vezes, com alguma dificuldade sua, uma situação difícil que a gente, às vezes, se depara, né? Não tenha vergonha disso. A gente buscar ajuda é muito melhor a gente fazer isso do que deixar as coisas agravando. E isso também vale para o filho. Se você não está sabendo como mais fazer com seu filho, converse com alguém, busque alguém de fora que não está ali envolvido emocionalmente na situação para poder te ajudar a identificar isso. Se não tem alguém que você confia, busque um profissional que está preparado para te escutar, para te ajudar a identificar aquilo ali, o que pode ser, o que não pode ser. Também isso vai te ajudar muito. A gente controlar as nossas emoções faz
total diferença na hora da gente educar os filhos. E assim, só para a gente fechar, né, esse bate-papo de hoje, leve em consideração o momento e a situação que a gente está vivendo. Em tempos difíceis, em tempos de isolamento social, tempos onde o dia a dia está mais fora do nosso controle, a gente acaba se descontrolando mais emocionalmente. Então, vamos já preparar com algum tempinho para a gente ir renovando e se preparando com as dificuldades que vão vir. Tá? Então, no dia a dia, a gente sabe que pode ser um dia difícil, vai ser, às vezes, uma carga energética muito grande, então se prepare. Comece um dia respirando fundo, fazendo uma técnica de mindfulness, que é a atenção plena, onde você para, busca uma energia positiva, reflete sobre algo que você queira naquele momento. Isso faz diferença, porque daí você vai se preparando para o que está por vir, né? E os inesperados estão aí para acontecer com qualquer pessoa, principalmente quem tem filhos, né? Quem tem filhos sabe que não acontece tudo como planejado, né? Então, às vezes, você programou A, B, C e D. Ixi, o B já não deu para fazer, já apareceu um F que não estava aí no meio do programado, e é isso mesmo. Educar filhos é assim. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade, essa flexibilidade. A gente ir muito para uma educação muito rígida, onde tem que se cumprir todos os combinados, toda aquela rotina do dia a dia, isso vai te sobrecarregar mais emocionalmente e você acaba levando essa carga para o seu filho também. Então, afrouxe um pouco isso, é momento da gente se adaptar, se reajustar e, às vezes, rever algumas regras que a gente tem dentro de casa, para que as coisas fiquem um pouco mais leves, para que a gente consiga se adaptar e reorganizar durante do que as coisas vêm acontecendo, tá? Nem por isso você vai estar tendo uma educação permissiva, tá bem? Você pode sim educar com muito amor, com muita clareza e ser firme na hora de pôr os limites, na hora de educar o filho. Combinado? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se cuidem, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, cuidem do seu emocional, e isso vai fazer diferença na hora de você educar e tolerar todo esse comportamento do seu filho no dia a dia. E isso vai fazer com que você ajude o seu filho a lidar melhor com os comportamentos dele. Faz muita diferença você saber lidar com a sua emoção e ser um espelho para o seu filho. Você está triste, o seu filho entende que pode ficar triste também. Você estar feliz mostra que o seu filho também pode expressar a felicidade dele. E olha, cada um é de um jeito, tá? Às vezes a sua forma de expressar é diferente do marido, de um filho, do outro filho. Respeitem essas formas de expressão. Uns às vezes são muito eufóricos, outros são mais retraídos, e isso não deixa de ser a particularidade de cada um. Combinado?